Dilma foi uma continuidade de Lula? Essa frase se espalhou com facilidade no debate público brasileiro. À primeira vista, ela parece lógica. Mesma legenda, mesma base eleitoral, mesma origem política. Mas quando a gente abandona o discurso e vai para os dados, para as decisões econômicas e para o modo de exercer o poder, essa ideia começa a desmoronar. E foi aí que eu resolvi pesquisar com calma, sem rótulos fáceis, sem torcida ideológica, e vi que o que parece é um quadro mais complexo e menos confortável. Lula encerrou seu segundo mandato em 2010, num momento raro da história brasileira. O país combinava estabilidade macroeconômica, com inclusão social em larga escala. A inflação estava sob controle, o emprego formal crescia, o salário mínimo tinha ganho real, a pobreza caía. O Brasil acumulava reservas internacionais e passava a ser credor. Esse resultado não nasceu do acaso, em apenas um cenário favorável. Ele nasceu de uma decisão política central, a manutenção da continuidade institucional do arranjo herdado do Plano Real. Durante Lula 1 e Lula 2, o tripé macroeconômico, metas de inflação, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante é preservado como regra do jogo, não por convicção liberal, mas por leitura do sistema político brasileiro. Lula compreende algo essencial. No Brasil, sem estabilidade monetária, não existe política social sustentável. Qualquer ruptura com esse arranjo produziria inflação, perda de confiança, isolamento político e colapso da própria agenda social. Essa escolha moldou o estilo do governo. Lula governou pela mediação. Ele negociou com o Congresso, acomodou interesses, construiu coalizões amplas, dialogou com empresários, movimentos sociais, governadores e instituições. Ele não forçou a economia. Ele operou dentro das regras para redistribuir resultados. A política social lulista nasce desse equilíbrio delicado entre estabilidade e inclusão. O Estado funciona como mediador de conflitos, não como comandante autoritário da economia. E é dentro desse ambiente que Dilma Rousseff assume a presidência em 2011, sob o rótulo de Lula 3. Mas essa equivalência se desfez rapidamente. Dilma herdou o mesmo arcabouço institucional, mas governou com outra lógica. Economicamente, seu governo adota o que ficou conhecido como nova matriz econômica. A ideia central é acelerar o crescimento por meio de maior intervenção estatal, redução forçada de juros, expansão de subsídios, crédito direcionado, desonerações setoriais, e interferência mais direta em setores estratégicos. O problema não está na intenção, mas no método. O tripé macroeconômico permanece formalmente em vigor, mas passa a ser esvaziado na prática. A inflação começa a operar de forma recorrente próxima ao teto da meta. Para evitar o estouro, o governo reprime preços administrados, energia elétrica e combustíveis principalmente, empurrando o ajuste para frente. Isso cria uma ilusão temporária de controle, mas mina a credibilidade do regime. Quando o ajuste finalmente ocorre, ele vem de forma abrupta e concentrada. No campo fiscal, a ruptura é ainda mais clara. Para sustentar desonerações e subsídios sem elevar o déficit, o governo recorre à prática de contabilidade criativa, fragilizando a confiança das contas públicas. A previsibilidade fiscal, que era um pilar do período Lula, começa a se deteriorar. Investidores recuam, o risco sobre o país e o investimento cai. O custo dessa perda de confiança se materializa poucos anos depois em recessão profunda, inflação elevada e desemprego. A diferença entre Lula e Dilma é decisiva. Lula governa com capital político acumulado, habilidade de articulação e leitura fina de Congresso. Dilma governa com perfil técnico, centralização e baixa tolerância à negociação política. Onde Lula mediava conflitos, Dilma enfrenta estruturas. Onde Lula acomodava interesses, Dilma tenta impor decisões. Num sistema presidencialista dependente de coalizão, isso cobra um preço alto. A base se fragmenta, o isolamento cresce, a governabilidade se perde. O contexto internacional também pesa. Lula governa durante um ciclo externo favorável, marcado por crescimento global e forte demanda por commodities. Dilma enfrenta um mundo em desaceleração após a crise de 2008. Mas o contexto não explica tudo. Outros países enfrentaram o mesmo cenário sem colapsar institucionalmente. O diferencial brasileiro foi a perda de confiança no modelo de gestão. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Dilma não foi continuidade de Lula. Ela não rompeu ideologicamente com o lulismo, mas ela rompeu operacionalmente com o método que sustentava o lulismo. Lula acreditava que a política social precisava de estabilidade para sobreviver. Dilma acreditou que o Estado poderia forçar a economia para crescer e depois se ajustar.
Essa diferença de método produziu resultados radicalmente distintos. Dilma também não se assemelhou ao governo Itamar Franco. Itamar governou como presidente de transição, delegando poder, recompondo conselhos e permitindo que o plano real fosse gestado com autonomia técnica. Dilma fez o oposto, concentrou decisões, interveio diretamente e reduziu margens de autonomia. Tampouco se aproximou de FHC, porque a FHC construiu regras e fortaleceu instituições regulatórias. Dilma flexibilizou regras e politizou instrumentos econômicos. O resultado final é conhecido. Entre 2015 e 2016, o Brasil entrou na maior recessão de sua história recente. A inflação explodiu, o desemprego disparou, o país perdeu o grau de investimento e o pacto institucional que sustentava o Plano Real entrou em colapso político. Não foi apenas uma crise econômica, foi uma crise de confiança no Estado. Por isso, dizer que Dilma foi continuidade de Lula é uma simplificação que apaga a história. Lula 1 e Lula 2 representaram o auge de um ciclo econômico iniciado no Plano Real. Estabilidade com inclusão. Dilma marcou o início da ruptura desse ciclo. Não por ideologia, mas por decisões econômicas, políticas e institucionais concretas. Entender isso é fundamental para compreender o Brasil que vem depois. Porque quando a continuidade institucional se rompe, o sistema político inteiro se reorganiza. E o preço dessa ruptura não é abstrato. Ele aparece na vida real, no emprego, na renda, na inflação e na confiança do futuro. Essa é a diferença entre parecer continuidade e realmente ser. Quer a parte 3? Qual a semelhança entre Dilma e Temer? Comenta embaixo, eu quero que eu trago para você.